Glória a Jesus. São Marcos, capítulo 1, versículo 29. Amém? Podemos ler, diga amém. Amém. Podemos ler, diga glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, ó. E logo saindo da sinagoga, foi para a casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou, e a febre a deixou, e a servia-os. E tendo chegado a tarde, como já o pôr do sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E ele curou muito dos que estavam enfermos, de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque ele o conhecia. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, pode assentar. Assente, por favor. Glória a Deus. Desocupe as mãos, amém? E bate palmas bem forte para Jesus, bem forte. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui nessa noite, diga glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E nessa noite, irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito poderosa. Traz o título A Cura da Sogra de Pedro. Amém? Nessa noite, irmãos, o Senhor está falando conosco que quando Jesus saiu da sinagoga, ele foi até a casa de Pedro. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus chega na casa de Simão, amém? A Bíblia diz que a sogra dele estava com febre. E a Bíblia vem dizendo, irmãos, que quando Jesus chega ali, alguém chega até Jesus para dar notícia que aquela mulher estava enferma. E nós podemos ver, irmãos, como Jesus preocupa com a vida do ser humano. Quantas pessoas, irmãos, estão enfermas, doentes, amém? E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele veio para curar. A Bíblia diz que ele é o Senhor que nos sara. E nessa noite eu posso estar falando com pessoas que podem dizer, irmã Leila, mas eu estou doente. Amém? Irmãos, nós podemos ver na palavra do Senhor tantas pessoas que tinham espírito de enfermidade. E quando Jesus chegava até a pessoa, irmãos, Jesus expulsava a enfermidade. Amém? E nessa noite, irmãos, aquela mulher estava enferma. E a Bíblia diz que Jesus tocou na mão dela, irmãos. Só de Jesus tocar na mão dela, a Bíblia diz que a febre deixou e ela servia ao Senhor. Amém? E nessa noite, irmãos, o Senhor está falando conosco, preste atenção, que depois que ele curou aquela mulher, a Bíblia diz, irmãos, que a multidão chegou na porta daquela casa. É muito importante, irmãos, o ser humano ir ao encontro do Senhor. Todas as pessoas que receberam a bênção do Senhor foi ao encontro do Senhor. Quantas pessoas estão doentes em casa neste momento, irmãos? Quantas pessoas passando luta, passando provação, mas não têm a fé de ir ao encontro do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus chega na casa de Simão, a Bíblia diz que após ele curar aquela mulher que estava com febre, a Bíblia diz que a multidão ajuntou na porta. E a Bíblia diz aqui, ó, e curou muito dos que estavam enfermos. Amém? A Bíblia diz que Jesus expulsou os demônios, porque, irmãos, Jesus não está feliz com o sofrimento das pessoas, irmãos.
Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão atribuladas, irmãos, e o Senhor está triste, porque, irmãos, se a pessoa vir até o Senhor Jesus Cristo, Ele cura, Ele expulsa a enfermidade, Ele expulsa demônio, Ele expulsa maldição, Ele expulsa inveja, Ele expulsa, irmãos, todo embaraço na vida do ser humano. Glória a Jesus. Mas é necessário chegar até a Deus. E se você está ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor está falando com você nessa noite. Após Ele tocar nas suas mãos, se você permitir Ele tocar nas suas mãos, você vai receber o milagre do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. A bênção do Senhor é de graça, irmãos. A bênção do Senhor é de graça, mas muitos não querem a ajuda do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que todos aqueles que aproximam de Jesus, Jesus faz milagre. A Bíblia diz que aquela mulher, irmãos, ela estava deitada com febre, né, irmãos? E a gente sabe que uma pessoa quando está com febre, ele não tem ânimo de trabalhar, ele não tem ânimo de comer, amém? Mas após Jesus entrar naquela casa, o milagre aconteceu. E nessa noite, Jesus quer entrar na sua casa. Nessa noite, Jesus quer entrar na sua casa para fazer milagre. Quem crê, diga glória a Deus. Se você convidar Jesus para entrar na sua casa, Ele vai entrar na sua casa, vai limpar o seu caminho, vai tirar as maldições, vai tirar espírito de doença. Quantas pessoas, irmãos, faz exame, faz consulta e não dá nada. Um espírito de doença, um espírito maligno acompanha a vida de muitas pessoas, amém? Mas nessa noite, Jesus, Ele veio para nos dar saúde. Quem crê, diga glória a Deus. Jesus disse assim, eu sou o Senhor que te sara. O Senhor é tudo na nossa vida, irmãos. Basta nós convidar Jesus, irmãos, para entrar na nossa casa. Quando Jesus entra na casa, irmãos, Ele tira a poeira, Ele tira a bagunça, Ele tira os entulhos, Ele tira a morada de Satanás, irmãos. Dá uma limpeza e o milagre acontece. Quem crê, diga glória a Deus. O milagre do Senhor acontece, mas nós temos que convidar Jesus para entrar na nossa casa. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse assim, ó, eu sou a porta. Eu estou batendo, glória a Jesus, glória a Deus. Bate palmas bem forte para Jesus. Jesus diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, vai achar pastagem, irmãos. Amém? Jesus é a porta. Mas é necessário, irmãos, nós chegar até Jesus. Amém? Para que Jesus venha entrar no nosso coração, entrar na nossa casa. A Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu convidou Jesus, amém? Para entrar na casa dele. Jesus entrou na casa dele e fez milagre. Assim também, irmãos, Jesus quer, amém? Que nós convidamos Ele para estar no nosso dia a dia, amém? Jesus quer, irmãos, glória a Jesus, que nós buscamos a Ele todo momento, porque a Bíblia diz que Ele é o Senhor que nos sara. E nessa noite, irmãos, o Senhor está repreendendo toda maldição, todo embaraço, porque a Bíblia diz que todos aqueles que veio até Jesus, alcançou o milagre do Senhor, amém? Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus está de braços abertos nos esperando, irmãos. Cabe a cada um de nós dar lugar para Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que naquele tempo, todos que vinham até Jesus, o milagre acontecia. Então é necessário nós se aproximar do Senhor, irmãos. Todo aquele que aproxima do Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Amém? Bate palmas bem forte para Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Glória a Jesus, e o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração, amém? Glória a Jesus, bate palmas bem forte para Jesus.